Salve, salve, galerinha do segundo ano do ensino médio. Vamos conversar um pouquinho sobre capitalismo. E iniciemos sobre a origem do sistema capitalista. O texto diz: o sistema capitalista, ele nasceu no século XV. Mas, amados, eu chamo a atenção de vocês para uma questão. Em história, ou no processo de mudança social, econômica, ou mudança cultural, né, as coisas não acontecem de uma hora para outra, numa data específica. Geralmente, as mudanças importantes, elas acontecem gradativamente, as alterações sociais ocorrem gradativamente. Sabemos que nada é estático, né? Mas também sabemos que tudo que é sólido, né, desmancha no ar. E aí, por isso, essa data, século XV, é um registro pedagógico, né? Uma marca simbólica para entendermos esse processo. Assim também com os períodos da história como Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Quando nós registramos, por exemplo, a Idade Média, que é o período que nós vamos conversar agora, vai do século V ao século XV. Nós estamos fazendo um registro didático, porque, na verdade, as coisas elas se alteram de forma gradual, com o tempo. Mas, didaticamente, nós então vamos fechar essa questão da seguinte forma. O capitalismo nasceu no século XV, a partir da decadência do sistema feudal. Então, veja, o sistema feudal foi algo anterior ao capitalismo. Esse período, conhecido como feudalismo, foi a organização política, econômica e social da Idade Média, em que a terra era o ponto fundamental da sociedade europeia. Uma das principais características do feudalismo era a sociedade dividida em estamentos. E dessa forma, a mobilidade social, ou seja, a mudança de um estamento para o outro, era algo acessível às pessoas desse período, não acessível às pessoas desse período, né? Então, vamos observar a seguinte situação. Eu tenho aqui uma imagem dessa sociedade, né? No topo eu tenho o rei, né? O clero representado pela igreja, né? Que tinha o domínio da mentalidade, o domínio cultural daquele momento. A igreja era a instituição mais poderosa da Idade Média. Aí abaixo nós tínhamos, então, a nobreza e abaixo dessa sociedade, os servos. Como nós já dissemos anteriormente, você alterar a sua posição social nessa sociedade era algo não acessível. Não tinha como, de servo você então se transformava em nobre, e de nobre você lutava para se transformar num membro do clero. Não, não era assim. Então, era uma sociedade estamental e estática em termos de mobilidade social. Amados, observem então que a nobreza e o clero, né? A nobreza, né, senhores das terras, e o clero, representantes da igreja, a igreja também, ela era dona de muitas terras, eles ocupam uma posição de destaque importante e há uma certa comunhão de interesses desse estamento. E abaixo de tudo isso, sustentando o clero, sustentando a nobreza, então nós tínhamos aqueles que trabalhavam, que pagavam impostos, né? Tanto para o rei, nas obras, na guerra. Então, nós tínhamos uma sociedade organizada dessa maneira no feudalismo, Idade Média. Amados, então nós temos algumas características desse momento. O senhor feudal era a figura mais proeminente da época. Era o dono dos feudos ou das terras e encarregado de administrá-los, além de possuir poder político local. Cada feudo, meus amados, era autossuficiente. Dentro do feudo existia tudo que eles tinham necessidade, né? Então, o senhor feudal era o chefe de tudo isso, era o dono, né? Era o líder de tudo isso.
E os servos, eles trabalhavam nos feudos para garantir a subsistência de toda a comunidade e principalmente a subsistência dos nobres. Toda a produção era direcionada ao consumo local e não ao lucro. Não se tinha ainda a ideia de produzir para lucrar, não. Era voltada para o consumo local. Não existiam ainda, amados, moedas, não existiam moedas. Não havia como acumulação de dinheiro, né? Pois não existiam moedas, não tinha ideia de acumulação de dinheiro. Por isso, a economia feudal ela se baseava na troca de produtos. Contudo, vários motivos levaram à decadência do sistema feudal. E vamos citar alguns apenas, como, por exemplo, o crescimento das cidades, o surgimento das feiras livres, o crescimento da população, a expansão ultramarina, o desenvolvimento do comércio, o surgimento da burguesia, de uma nova classe social. Amados, lógico, não vamos esgotar esse assunto nesse vídeo, mas vale lembrar o seguinte, que essa produção, em algum momento, o excedente, né, dessa produção no sistema feudal, ele passa, então, a ser trocado em alguns locais específicos. E aí, nós temos aquelas pessoas que se dedicam a essas trocas, os chamados burgos, né? E daí, nós temos já o início de um processo de mudança, né, econômica a partir do surgimento do comércio e do surgimento de uma nova classe social, a chamada burguesia, que se dedicava a esse comércio, né? Então, meus amados, a sociedade começa a se transformar. Aqueles servos que trabalhavam para sustentar toda a comunidade. E eles tinham uma mentalidade voltada para isso. Agora eles começam a pensar, opa, não é bem assim. Será mesmo que eu nasci para isso? Será que não existe algo que eu não esteja enxergando? E os servos, eles começam, então, a se revoltar contra toda aquela situação de domínio, de praticamente escravidão ou de impossibilidades de uma vida mais digna. E nesse momento, então, nós temos uma alteração que se inicia, né, na Europa e uma mudança que vai surgir e vai dar origem a um novo sistema, que é o capitalismo. Amados, o que nós vamos perceber é que a partir de então, a moeda ela começou a ser usada como valor de troca, né, desencadeando no surgimento desse sistema capitalista. E esses acontecimentos marcaram o fim da Idade Média, o feudalismo, e o início de uma nova era, a Idade Moderna capitalista. Meus queridos, observem uma coisa. Nós estamos fazendo aqui uma análise superficial, né, da situação. Porque se nós tivéssemos que analisar o que foi o sistema feudal, né, todas as características do feudalismo, como a sociedade realmente se organizava e as pessoas se articulavam naquele momento, nós gastaríamos muito tempo, né? Se fôssemos, então, conhecer um pouquinho sobre a história da moeda, como é que ela, então, passou a ser utilizada como valor, também gastaríamos muito tempo. Então, nós estamos aqui fazendo de forma rasa uma passagem da Idade Média para a Idade Moderna, do feudalismo para o capitalismo. E aí, esse capitalismo, ele se divide em algumas fases. Amados, mais uma vez, eu falo para vocês, capitalismo é capitalismo, né? Mas ele teve momentos com características específicas. Veja, vamos iniciar falando da primeira fase, que é o capitalismo comercial. Mas existem alguns críticos que dizem o seguinte, o capitalismo nunca deixou de ser comercial, né? Inclusive, o comércio hoje um fator que impulsiona as atividades, as trocas, a formação de blocos, né? O interesse lucrativo. Então, o comércio foi sempre uma característica importante. Porém, nós vamos dividir esse período apenas por uma questão didática também, onde nós temos aqui a incidência de algumas características específicas e vamos considerá-las
para dividir, então, o capitalismo em capitalismo comercial, industrial, capitalismo financeiro. Então, vamos iniciar pelo capitalismo comercial. Olha, ele também foi chamado de mercantilismo. O capitalismo comercial foi a fase inicial do capitalismo, que teve a sua base no controle estatal da economia, ou seja, o Estado ele exercia todo o controle sobre a economia. É o Estado presente, é o Estado que resolvia as questões, que decidia a quantidade de produção, como produzir, né, distribuição desse produto, o Estado estava ali presente, certo? Consistiu nas trocas comerciais, objetivando o enriquecimento do país. Esse período se caracterizou pela expansão marítima, comercial e colonial, que possibilitou a formação das colônias europeias no continente americano e africano, como, por exemplo, a formação de colônia aqui na América, Brasil, colônia de Portugal, por exemplo. O capitalismo desse período também é chamado de pré-capitalismo, responsável pelo surgimento da moeda. E aí nós temos algumas características gerais que eu gostaria de compartilhar com vocês, amados. A primeira característica é o período onde nós tivemos essa formação, século XV. A vida urbana, uma característica da vida urbana, individual, uma vida individual. A expansão ultramarina, as grandes navegações e a colonização do Novo Mundo, da América, a política mercantilista que se desenvolveu aqui na América, por exemplo, né? Uma política de intervenção do Estado na economia, de total controle da economia pelo Estado, a acumulação primitiva de capital, o metalismo, que nesse período tinha-se a ideia de que quanto mais metal precioso o país possuísse, então mais rico e mais domínio político ele teria. Por isso, por exemplo, os portugueses saíram em busca de novas terras, né? Como o Brasil, o interesse inicial era encontrar o quê? Metais preciosos, porque isso era importante, né? E a busca da balança comercial favorável. A balança comercial favorável está ligada à questão da exportação, né? Maior que a importação. Quando você vende mais, né? E compra menos, você tem um superávit. E aí você tem uma balança comercial favorável. São algumas características do capitalismo comercial. E aí, meus amados, o PET de vocês, o material que vocês têm em mãos, ele segue com essas características, algumas a gente já comentou. Então, vejam, o protecionismo, que é o surgimento de barreiras comerciais para proteger, né, o comércio, o produto nacional, o monopólio comercial. Nós não tínhamos, de forma enfática, a concorrência comercial. Não. Nós podemos falar de ausência de concorrência comercial. Nós podemos falar da formação de monopólio comercial. Por exemplo, o Brasil, colônia de Portugal, ficou por muito tempo, só se podia fazer comércio com quem? Com a sua metrópole, com Portugal. Outros países, outras regiões, eram proibidas de fazer comércio com a colônia. Então, nós temos aí uma proteção comercial, um monopólio que se estabelece, e essa busca de vender mais produtos do que comprar, como eu falei, né, dando possibilidade de uma balança comercial favorável, e o acúmulo de metais para medir o enriquecimento da nação, que nós chamamos de metalismo. Muito bem, amados. Partindo daí, nós temos, então, já um novo momento da história, capitalismo industrial, que tem início, então, em meados do século XVIII. Então, veja, nós caminhamos século XV, quando nós temos início o capitalismo comercial, grandes navegações, e aí, passando pelo século XVI, século XVII, nós temos mudanças importantes que levaram, então, em meados do século XVIII, a uma nova fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial. Obviamente, o fator histórico que vai ser o gerador dessas mudanças é a chamada Revolução Industrial, né, que propiciou o aumento das indústrias e fez surgir uma nova fase do capitalismo, chamada de capitalismo industrial ou industrialismo. Eu deixei em destaque para vocês, olha, os produtos manufaturados,
eles foram substituídos pelos produtos industrializados, que alcançaram cada vez mais mercados longínquos por meio do desenvolvimento fabril e por meio da urbanização. Então, a partir desse momento, as fábricas passam a comportar um grande número de trabalhadores, além de adotar máquinas, visando o aumento da produção que passou a ser feita em grande escala. E isso, meus queridos, na segunda parte em destaque para vocês, né, isso aumentou cada vez mais a produtividade, ao mesmo tempo que ampliava também o mercado consumidor pelo mundo. Porque você produz, é necessário que alguém compre esse produto. Então, aumenta-se a produtividade, aumenta-se o consumo, né? E aí nós temos um casamento perfeito que o capitalismo requer. E o próximo destaque do texto: as colônias, elas começam a atuar como fornecedoras de matérias-primas e as metrópoles como fornecedoras de mercadorias. Então, nós temos aí uma troca importante, e digamos que para as colônias, um tanto quanto desfavorável, né? Esse período ele foi caracterizado pelo predomínio do liberalismo econômico, em que as decisões econômicas elas são tomadas principalmente pelas empresas. Então, amados, só para recapitular, o que foi o capitalismo industrial? Né? Corresponde à segunda fase do capitalismo, como nós já vimos. Surge com a Revolução Industrial, século XVIII, e se consolida com a segunda Revolução Industrial em meados do século XIX e início do século XX. E aí, amados, eu deixei também aqui para vocês algumas características importantes desse capitalismo industrial. Primeiro, ele, então, sucedeu o capitalismo comercial. Inicia-se por volta do século XVIII e se estende até o século XIX. É impulsionado pela Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial ela foi iniciada pela Inglaterra, que nessa época, século XVIII, tinha todas as condições para iniciar esse processo. A Inglaterra ela tinha capital, né, que ela acumulou com as suas colônias. A Inglaterra tinha uma influência importante por ser, então, por guardar uma importante fonte de energia, que era o carvão, né? Então, ela tinha capital, ela desenvolveu uma política chamada política dos cercamentos, que deu a ela a possibilidade de angariar mão de obra para esse início, né? A Inglaterra tinha todas as condições para dar início ao processo. Né? Mas, amados, nem todos os países iniciaram esse processo no mesmo período. Alguns países se industrializaram ainda nesse período, século XIX, outros se industrializaram muito mais tarde, como, por exemplo, o Brasil. Outra característica desse momento é a maximização, ou seja, mecanização, o aumento na velocidade da produção, visando o quê? O lucro. E o desenvolvimento das indústrias têxtil, indústria naval e a siderúrgica. As classes sociais, como é que se organizavam? Nós tínhamos, de um lado, os trabalhadores que vendiam a sua força de trabalho, porque o trabalhador ele não tinha nada, nem empenho, a não ser a sua própria força de trabalho. E ele vendia essa força de trabalho em troca de salário. Né? E do outro lado, nós tínhamos os proprietários de terra arrendada e a burguesia industrial, que era proprietária dos meios de produção. Ainda, meus queridos, níveis elevadíssimos de exploração do trabalhador. As pessoas trabalhavam em fábricas muito fechadas, locais insalubres, utilizava-se o trabalho das mulheres, das crianças, né? Nós temos também um momento ao mesmo tempo, de grande crescimento para uma classe social, né? Um grande crescimento para essa burguesia. Nós temos também muita pobreza, trabalho infantil, péssimas condições de trabalho e de moradia. Então, há um contraste nessa evolução. E alguns pontos importantes. A invenção da máquina a vapor, manufaturados que são trocados por industrializados, como nós já dissemos, burguesia enriquecida, né? Aquela classe que se dedicava ao comércio, agora ela se enriquece e se fortalece com a Revolução Industrial.
proletariado descontente, descontente pelas condições de trabalho, pela pobreza, pela miséria, vida indigna para os proletários, e o êxodo rural, ou seja, a grande massa de pessoas que saem do campo e vão para a cidade para trabalhar nessas fábricas. E aí nós temos uma explosão demográfica, um aumento populacional muito importante nesse período. Amados, e aí nós vamos caminhar para a fase final, que é o capitalismo financeiro e capitalismo informacional. Nesse momento, eu tenho também o capitalismo monopolista. Esse capitalismo financeiro, ele surge em meados do século XX com a expansão da globalização, que se intensificou após a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela termina em 1945. O capitalismo financeiro ele é influenciado pela especulação financeira. Nós estamos falando de um mercado importante que surge nesse momento, que é o mercado de ações. Então, vejam, a estruturação do mercado de ações e a sua especulação que envolve valores, envolve taxas de juros, baseiam, então, essa fase do capitalismo. Né? O capital bancário e o capital industrial se fundem a partir do momento em que as empresas passam a ser divididas em ações com valores estipulados a partir da sua lucratividade. Então, por exemplo, se eu consigo adquirir, digamos que 10% das ações de uma empresa determinada, essas ações elas terão um valor determinado pela lucratividade da empresa. Então, veja, os meus 10% está relacionado ao lucro da empresa nesse momento. Se em algum momento essa empresa ela entra em processo de falência, digamos assim, os meus 10% vai estar relacionado, então, a um valor trabalhado naquele momento pela empresa. Ou seja, vai valer muito menos. Por isso, é uma especulação. Você faz um jogo. Você joga para ganhar. Nem sempre você ganha. Né? Então, meus amados, dessa maneira, essa fase do capitalismo se fundamenta nas leis das empresas multinacionais, né, nas leis dos bancos e das grandes corporações. Amados, o capitalismo financeiro ou monopolista, observem aí algumas questões importantes. A produção do capital fora da fábrica. Né? O homem não precisa estar fechado dentro das quatro paredes para ele produzir capital. Não. A defesa dos ideais liberalistas. A necessidade da concorrência associada ao aumento da produção e redução do preço da mercadoria. O avanço tecnológico aumenta ainda mais a produção, cria necessidade de ampliar os mercados consumidores. E o livre mercado cede lugar, então, aos monopólios. E aí, meus queridos, uma questão importante a se observar. Os países emergentes, ao se industrializarem, acabam comportando em seus territórios empresas estrangeiras que visam alguns benefícios fiscais, como, por exemplo, essas empresas, o que elas exigem? Impostos mais baratos, né? Ou até isenção de impostos por um determinado período, proximidade das matérias-primas, mão de obra mais barata. Por exemplo, um engenheiro contratado num país emergente, ele tem um salário menor do que um engenheiro no país de origem dessas empresas. Né? Então, e ainda aumento do mercado consumidor. Geralmente, os países emergentes, eles possuem um grande mercado consumidor, né? Uma população numerosa. Então, meus amados, são algumas características importantes que devem ser observadas nesse processo. E aí, nós temos algumas características em detalhe que o próprio Pet trouxe para vocês e, resumidamente, nós vamos colocar. Primeira característica do capitalismo, lucro, acumulação de riquezas. Segunda, propriedade privada. Né? O capitalismo, ele aceita a propriedade privada. Você é dono, né, da sua propriedade. O trabalho assalariado. A economia de mercado. O Estado, ele intervém pouco. Ou ele não intervém na economia. Observem que é diferente daquela ideia de mercantilismo lá da primeira fase do capitalismo. Lá nós tínhamos um Estado presente, que definia as questões econômicas, que estava ali presente o tempo todo, né? O mercantilismo. Agora, na economia de mercado, não. O Estado ele se afasta para que, então, o mercado tome suas próprias decisões.
e a divisão de classes, que também é uma característica importante do capitalismo atualmente. Amados, eu deixo aqui o meu abraço, o meu carinho para vocês, saudade de vocês. Estaremos juntos em breve, espero vocês no próximo vídeo.